Olá, caríssimos e caríssimos! Estamos na lição 4, o drama de Jó. Essa lição tem por texto base Jó capítulo 1, verso 13 ao 22 e Jó capítulo 2, versos 6 ao 8. Eu sou o professor Daniel Ramos e nessa lição definiremos a palavra drama, pontuaremos quais foram as perdas que Jó sofreu e o drama que isso lhe causou. Por fim, destacaremos o seu segredo heróico, ou seu exemplo heróico, melhor dizendo, que apesar das tragédias que ele sofreu, permaneceu firme e inabalável no Senhor. Vamos para a primeira parte da lição, a definição da palavra drama. O dicionário define a palavra drama de forma figurada como situação ou sequência de acontecimentos em que predomina emocionalmente conflitos de forças, podendo apresentar tumultos e agitação. Por extensão, significa também estado que comove pela dificuldade que encerra ou que constitui experiência emocional penosa ou desgastante. O segundo tópico da lição vai trabalhar a perspectiva do que Jó perdeu. Embora nem toda perda seja por provação, mas também por falta de sabedoria, como vai dizer Provérbios 24, 30 e 31, ou até mesmo falta de equilíbrio, segundo 1 Timóteo capítulo 6, 8 ao 10, o 1 Timóteo capítulo 1, 7 ao 19, não podemos negar que um crente pode vir a perder suas posses por provação. O verbo provar no hebraico é tsaraf, que quer dizer refinar, provar, fundir. A Bíblia diz que Deus prova os seus em diversos versículos da Bíblia. O patriarca Jó foi acusado por Satanás de servir a Deus com sinceridade, retidão, temor e prudência em troca de sua proteção. Lá em Jó 1, 9 ao 11. Para provar que Satanás estava errado, Deus permitiu que o adversário tirasse o que Jó possui. Vejamos, ele tirou o seu patrimônio, tudo o que Jó havia conseguido com a bênção de Deus e com o fruto do seu trabalho, o trabalho das suas mãos, mas agora, mediante da permissão divina, Satanás foi autorizado a tirar-lhe todos os seus bens. Notemos o que Jó perdeu do seu patrimônio financeiro. Bois e jumentos, porque o relato bíblico diz que 500 bois e 500 jumentas que Jó tinha foram roubados e os servos que tomavam conta foram mortos pelos sabeus, escapando apenas um para dar a notícia. Jó capítulo 1, do 13 ao 15. As ovelhas. Em seguida deste triste relato, outro mensageiro chegou e noticiou que o rebanho de 7.000 ovelhas que Jó possuía foram carbonizadas, juntamente com os pastores que tomavam conta delas por um raio que caiu do céu, escapando apenas um, curiosamente, para trazer o relato. Jó 1,16. Os camelos, o terceiro mensageiro chegou e trouxe mais uma notícia triste para o patriarca Jó. Os caldeus se organizaram em 3 bandos e saquearam os 3.000 camelos de Jó, mataram seus guardadores a fio de espada, restando também apenas um para contar o que aconteceu. Jó 1,17. Jó também perdeu a sua família. A mais terrível das notícias ainda estava por vir. Imagine, o quarto mensageiro correu a Jó a dizer que na festa de aniversário do seu primogênito, que como de costume reunia todos os outros irmãos, sobreveio um grande vento, que pode ter sido um tufão com força tão grande que inclusive derrubou a casa que estavam seus filhos e os matou. E matou esmagados. E como das outras vezes, escapou apenas um servo para trazer a outra notícia. Parece até uma novela, né? Todo mundo morre, mas escapa um para trazer a notícia ruim. Jó capítulo 1, 18 ao 19. Sua saúde, ele também perdeu isso, bens, família e agora saúde. Não bastasse todas as perdas que Jó sofreu por permissão divina, Satanás também tentou contra a sua saúde com uma doença terrível. Então saiu Satanás à presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça. Sua doença trouxe-lhe diversas consequências. Notemos algumas. Atingiu toda a sua pele, Jó 2,7. Feridas e crostas supurantes, Jó 2,8. Coceira, Jó 2,8, deformou o seu corpo, Jó 2,12, insônia, Jó 3,13, agonia, Jó 7, 1 ao 4, vermes sobre a pele, Jó 7,5, pesadelos,
Jó 7, versos 13 e 14, se contorcia. Jó 13, 27, mau hálito. Jó 19, 17, perda de peso. Jó 19, 20, pele enegrecida. Jó 30, 30, verso A, parte A do verso, calafrios e febres. Jó 30, parte B do verso 30. O terceiro tópico trabalha o drama de Jó. Por certo que mais afligiu Jó não foi a perda de tudo que construiu apenas, mas a forma em que perdeu. Notemos, Jó perdeu tudo num só dia. O texto deixa claro que não perdeu os seus bens de formas paulatinas ou de forma paulatina, em questão de meses ou anos. Tudo foi embora apenas em um dia. E sucedeu em um dia, Jó 1,13, inclusive todos os seus filhos. Jó 1,18, 19. Nesse mesmo dia, veio um mensageiro após outro trazer as notícias das perdas. E, diante disso, devemos ter consciência da transitoriedade dos bens. Provérbios 27 e 24, Eclesiastes 9, 10. Tudo que é material se destrói, se corrompe. Tiago 5, 2, 3. Somente os bens espirituais é que são permanentes. 1 Pedro 1,4, devemos estar atentos para a exortação de Jesus quanto à preocupação exagerada com o acúmulo de bens terrenos, porque eles se estragam e podem até ser roubados. Mateus capítulo 6, verso 19. Jó perdeu sem ter pecado. O fato de ter perdido tudo não significa que Jó havia pecado e que Deus o havia punido. Não é verdade. Se assim fosse, por certo, aceitaria a correção divina. O próprio Jó indagou a Deus o que ele havia feito para enfrentar aquilo, já que procurava ser reto diante de Deus. Abre aspas, direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das suas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Bem sabes tu que eu não sou iníquo, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Jó capítulo 10, versos 1, 2 e 7. Confira também Jó 23. Jó perdeu tudo e não foi consolado. Antes das muitas perdas que Jó sofreu, ele não recebeu consolação de ninguém. Sua esposa falhou gravemente com suas palavras, querendo induzi-lo a pecar contra Deus, inclusive sugerindo a pecar contra o Senhor e provavelmente praticar uma espécie de suicídio. Jó 2, 9, 19. Jó 2, 9, 10, perdão. Seus amigos que vieram consolá-lo o atormentaram ainda mais com suas palavras. Jó 16, verso 1, 2. O tópico 4. Como lidar com as perdas? Caríssimos e caríssimas, enquanto estivermos no mundo, estamos sujeitos a passar por inúmeros momentos difíceis. No mundo tereis aflições, já avisou o Senhor Jesus em João 16, 33, verso A. Enfermidade, morte, violência, privações materiais, perseguições, angústias e outros males podem sobrevir ao crente. No entanto, a Bíblia nos ensina como devemos proceder quando nos deparamos com os momentos de perda. Vejamos. Primeiro, tendo fé em Deus. O termo fé do hebraico em mim e do grego pisteuo é definido pela própria Bíblia como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Hebreus 11:1. É a confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Gênesis 22:8. É a crença de que Ele está no controle de tudo e é capaz de manter as leis que estabeleceu. 43:13. No livro de Jó, aprendemos que ele perdeu os seus bens, no entanto, vemos conservando sua fé. Abre aspas. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Segundo, aceitando a vontade divina. O nosso Deus é soberano. Isso significa dizer que ele exerce autoridade absoluta e inquestionável sobre todas as coisas criadas, quer na terra, quer nos céus. Portanto, como seus servos, devemos aceitar seus desígnios sem questionar. Romanos 9:20, o que é uma tarefa extremamente difícil. Vemos essa submissão à vontade de Deus bem expressas na palavra de Jó. Enquanto diante de todas as calamidades que lhe aconteceram, disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu
e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, 21. Jó também permaneceu firme. Caríssimos, é impossível viver sem passar por crises, pois a vida é composta inevitavelmente também de dias maus. Eclesiastes 11, 8. Logo, o justo pode até vir a sofrer perdas, porém deve permanecer firme no Senhor. Provérbios 24, 10. O alicerce da nossa vida não deve estar fundamentado nas nossas posses materiais, e sim em Deus e na sua palavra, porque quando as tempestades nos sobrevêm, avaliam a quantidade do nosso alicerce. Salmo 125, 1, Mateus 7, 24 ao 27. Jó, em meio à mais intensa dor de ter perdido riquezas, filhos, saúde, permaneceu firme e glorificou ao Senhor, provando assim seu amor verdadeiro por Deus. Jó 19, 25. Imitemos, pois, a conduta do patriarca Jó diante das perdas que sofreu. Abre aspas, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que exemplo maravilhoso! De Jó capítulo 1, verso 22. Nós concluímos essa lição dizendo que o cristão não está isento de sofrer abalos, fazendo com que venha a perder aquilo que construiu na sua vida, e às vezes até com muita dificuldade. No entanto, tal como Jó, devemos nos posicionar com fé, submissão e firmeza, sabendo que não somos dono do que temos e que os bens eternos são os melhores, pois estão guardados em um lugar totalmente seguro e é neles que o nosso coração deve estar. Quero te pedir para se inscrever em nosso canal, você que não se inscreveu, compartilhar essa lição com algum amigo, com algum colega, professor ou aluno da EBD e, por favor, não deixa de curtir para o YouTube tornar esse vídeo relevante. Finalmente, quero te pedir para não se esquecer do meu nome, Prof. Daniel Ramos, nas suas orações. Que em Cristo Jesus, todas as sortes de bênção pode recair sobre a sua vida, sua casa, sua turma de EBD, enfim, em tudo aquilo que você colocar a sua mão. Muito obrigado.